Professoras. Hoje é segunda-feira, é dia de live no canal Boletim Escolar Online. Estou aqui para responder as dúvidas, estou aqui para falar de alfabetização. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. E hoje eu tô aqui para responder perguntas lá do nosso grupo e conversar com vocês na nossa live semanal. Bom, tava procurando vocês aqui, abrindo uma tela maior, agora tá aberta. Então, pessoal, nós temos aqui diversas perguntas que eu vou responder. Vou trazer aqui uma questão que estava no canal, que eu acho que casa com uma questão que foi feita no grupo, para a gente poder conversar. Você chegou aqui agora? Você sabe que esse canal tem live boa, você sabe que aqui tem dica boa. Compartilha. Assim você ajuda a colega que vai receber e ajuda o canal também, ajuda a live a dar certo. Deixa seu like, não deixa de colocar seu like aqui e pode deixar sua dúvida também, pode fazer comentário, pode fazer da maneira que você quiser. Bom, então vamos à primeira pergunta que está aqui depois, né, para a nossa live, para o dia de hoje. A primeira pergunta que está aqui é se eu trabalho o alfabeto letra por letra em ordem. Boa noite, Grazi, seja bem-vinda. Então, aqui a primeira pergunta é se eu trabalho o alfabeto letra por letra em ordem. E eu vou te contar como é que eu trabalho, tá? Primeiro, a gente precisa trabalhar o alfabeto. O alfabeto enquanto conjunto de letras, tá? Então, a nossa criança precisa recitar o alfabeto inteiro, várias vezes. Aprender a nomear as letras. Boa noite, Marcilene. Boa noite, Lili. Sejam bem-vindas. Então, a primeira pergunta era essa, né? Sobre a ordem de trabalhar o alfabeto. Primeiro, a gente trabalha o alfabeto enquanto conjunto de letras. Distinguir letra de outros sinais gráficos. Recitar o alfabeto. Nomear, olha, as letras todas juntas, como que chama? Chama alfabeto. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Vitória. Então, primeiro é um estudo do alfabeto como um todo. Tá? Quantas letras tem? A gente vai contar. Qual que é a primeira? Qual que é a última? Vamos recitar o alfabeto. Vamos recitar o alfabeto na ordem alfabética. Agora, sabe o que meus alunos estão adorando fazer? No primeiro dia fui eu quem fiz. Depois eu comecei a convidá-los. A Marcilene disse que foi muito bom conhecer o canal e tem aprendido muito. Que bom que está sendo válido para você. Eu faço com muito carinho, porque eu acho que a gente precisa muito compartilhar o que dá certo, porque do que tá dando errado a gente já fala muito, já reclama muito, né? Então a gente precisa compartilhar o que tá dando certo para que a gente multiplique as soluções e não os problemas. Mas então, o que eu faço com os meus alunos? Eu recito o alfabeto. Gente, vamos falar o alfabeto. Aí todo mundo fala. Depois, eu peço um aluno para ir lá na frente e eu coloquei, como eu disse para vocês, o alfabeto abaixo do quadro, em vez de colocar lá em cima, para eles poderem acessar, para eles poderem tocar. Aí eu peço um aluno para ir lá e mostrar letras aleatórias para eles falarem. Às vezes a criança está recitando o alfabeto, ela sabe o alfabeto na ordem alfabética, mas não necessariamente sabe nomear cada letra. Né? Não sabe que aquele que é assim é o M, que aquele que tem uma barriguinha é o B. Fala até B de bola, B de boi, mas não sabe que é aquele ali. Né? Então, falar de forma aleatória ali, fora da ordem, para que a criança associe o nome da letra à letra. Isso tudo é um trabalho para ser feito com o alfabeto como um todo. Entender que existe um conjunto de símbolos, um conjunto de letras, né, que se chama alfabeto. Distinguir de outras coisas, de outros sinais gráficos, separar dos números. Aí eu já mandei para vocês, né, durante do meu planejamento, lá no curso também tem atividades que vão separar, né, o que é letra e o que é outra coisa. O que é sinal gráfico, o que é acento, o que é número, o que é emoji, o que é sinal de pontuação. Então,
a gente vai fazer primeiro esse trabalho inicial com o alfabeto, o nome das letras e tudo mais. Beleza, trabalhamos isso? Não é que isso vai parar, isso ainda vai fazer parte da nossa rotina, mas aí eu começo a trabalhar letra por letra, mas eu começo com as vogais. Então, como que a gente vai fazer esse trabalho com as vogais? Ainda trabalhando o alfabeto como um conjunto de letras, nós vamos localizar as vogais. Olha, gente, tem 5 letras que são especiais, que são diferentes. Elas são vogais, elas têm voz. Elas sozinhas já produzem um som. E aí a gente vai identificar, vai pintar no alfabeto quais são essas letras, vai contar que elas são 5 e vai observar, então, que A, E, I, O, U tem uma ordem para as vogais também, a mesma ordem que elas aparecem lá no alfabeto é a ordem que a gente recita as vogais, A, E, I, O, U, né? E aí, depois da gente trabalhar um pouquinho as vogais, eu começo o trabalho de letra por letra. Letra por letra, quem primeiro? As vogais. Então, por exemplo, vou começar da letra A e eu até já gosto de perguntar para eles, e agora, qual que vocês acham que vai ser no dia seguinte, assim, né? Então, aí a gente começa com letra A, né? Comecei com a letra A, e aí o A, a gente abre a boca, o A, o som sai assim, ó, sem empecilho, sem cerca, sem nada, e o A também tem som de an. Então, é A de abelha, mas também é An de Ana. E aí a gente vai... trabalhando o som da vogal A. Então, o A tem o som de A e tem som de An. Vamos falar os nomes das pessoas aqui para a gente ver onde é que acha esse A, onde é que tem isso aqui. Então, por exemplo, vamos falar o nome da professora. Ludmila. Tem 4 sílabas. Em qual sílaba que tem um A? É no Lu? Não. É no Di? Não. É no Mi? Não. É no Lá. Algumas palavras eles têm mais facilidade para encontrar, outras têm mais dificuldade. Gosto de fazer com eles o caça-nomes. Sabe quando a gente faz caça-palavras? Mas aí eu faço com os nomes das crianças que começam com A, lá na sala, né? As crianças já ficam esperando chegar a letra dela para fazer o caça-palavra do nome dela. Então, gosto de fazer assim também. Fiz o caça-palavras, né, do nome, fiz o reconhecimento do som, escrevemos, a gente pode fazer lista de palavras com aquela inicial, né, depende ali do momento que a sua turma tá, ok? Trabalhei as vogais. Aí o que eu vou fazer? Trabalhar o alfabeto. Agora o alfabeto na ordem. Não o alfabeto como um todo, letra por letra do alfabeto na ordem. Volto na letra A, trabalho a letra A de novo, não vou repetir o caça-nomes, porque já foi feito, mas eu vou trabalhar o som da letra A, encontrar palavras com letra A dentro de uma parlenda, dentro de um textinho, dentro de um textinho curto ali que eles consigam assimilar, que eles consigam trabalhar bem, e aí eu vou seguir a ordem do alfabeto. Existem professores que preferem selecionar letras que são de fácil entendimento e depois trabalhar outras. Eu gosto de fazer na ordem, funciona, dá certo. Do outro jeito, também funciona, também dá certo. Aí você tem autonomia para trabalhar assim. Eu gosto de manter a ordem alfabética, isso dá uma previsibilidade para a criança. Então a gente trabalhou o B, agora o que a gente vai trabalhar, né? Antes de introduzir as consoantes, eu gosto de falar um pouco sobre elas, né? De uma forma geral. Então, consoante é todas que não são vogais. Que às vezes a criança fica lá e vogal é A, E, I, O, U. E quais que são as consoantes? Todas as outras. Mas nem sempre. Isso é lógico para nós, para elas não. Então, aí a gente vai trabalhar as consoantes. Começa com a letra B e aí logo depois do B vem o C. E o C é uma letra difícil. Porque o C com A, O e U tem um som. O C com E e com I tem outro som. Aí, essa letra
É uma letra especial, então vou gastar 2 dias com ela. Um dia com A, O, U, outro dia com E, I, e aí a gente vai, né? Aí a gente dá uma provocada nas crianças. Mas e o que e o que? Como é que faz? Nós vamos aprender mais pra frente. Então, eu gosto de fazer na ordem. Pra mim, funciona na ordem mesmo. E a gente vai trabalhando letra por letra na ordem do alfabeto, tá? Tem que ser de outro jeito. Não, não tem. Pode ser de outro jeito, mas não é necessário que seja. Antes de eu ler a próxima pergunta, deixa eu dar uma olhadinha em vocês aqui, que eu vi que teve gente que falou... Ludmila, turma de 3º ano, só letra bastão. Você acha que poderia já ir ensinando as minúsculas? Porque a própria letra do celular é minúscula e com certeza eles tiram de letra. A grafia que pode ser mais. Tá. A gente tem que entender o seguinte, eles não leem com letra minúscula? Porque se eles não leem, você precisa acelerar isso com eles, né? Faz a correspondência, dá a ficha de alfabeto para eles relacionarem a letra maiúscula à letra minúscula, trabalha com eles a questão da letra inicial e do nome próprio, da letra inicial de nome próprio e de frase, né? Depois de pontuação e tudo mais, e começa a fazer essa transição. No entanto, a criança não precisa escrever letra minúscula, ela só precisa reconhecer e aprender a ler, né? E aí depois você já pode ensinar uma letra cursiva para eles, porque no 3º ano já tá passando, né? Tem escola aqui na minha região que às vezes ensina na educação infantil, eu acho um pecado. No 1º ano, a criança já tem que conhecer. Agora eu tô falando segunda BNCC, né? No 1º ano, a criança já tem que conhecer. Saber que aquilo ali é letra cursiva, que aquilo ali é um L ou um A e tal. No 2º, ela já precisa traçar. Então, se tá no 3º e não tá reconhecendo letra bastão, tá reconhecendo só letra bastão, precisa introduzir aí os 4 tipos de letras, né? Maiúscula e minúscula cursiva, para criança desenvolver, porque tá bom não. Bom, então a próxima pergunta aqui é sobre agenda. Ludmila, o aluno deve escrever na agenda diariamente? Dever de casa no livro, por exemplo, devo colocar no quadro as páginas para que eles possam escrever nas agendas? Um abraço. Então, olha só. Aqui, entre nós, aqui na minha escola, na minha sala, o aluno não escreve na agenda. Gente, minha unha, hoje eu fui encher canetão de repor tinta, aí tá muito suja, mas é porque manchou, já marquei o manicure, tá? Não é sujeira, não. Então, aqui a gente não escreve, os alunos não escrevem na agenda. A agenda aqui a gente usa como um caderno de recados. Os pais enviam recados para nós quando eles têm necessidade de comunicar alguma coisa e nós enviamos recados para eles quando nós temos necessidade de comunicar alguma coisa também. Quando o para casa é no livro, eu coloco no caderno de para casa o bilhetinho da página do livro que vai ser feita. O bilhetinho que eu fiz é um bilhete para ser preenchido pela criança. Então, eu vou falar com eles, gente, nesse lugar aqui, vocês vão escrever página da livro de matemática. Como que eu escrevo matemática? Aí a gente parte as sílabas, eles vão falando cada sílaba, né? E aí eu ponho lá e ponho as páginas para eles. Eu ainda não marquei para a casa do livro, a gente ainda está começando, o livro chegou tem pouco tempo, mas a gente faz dessa maneira aqui. Aqui a gente não escreve na agenda. Gente, não escrevo coisas que eu não faço, tá? Não é que você não possa fazer, mas eu não faço e não tem quem me convença a fazer. Coisas que eu não faço. Fazer criança copiar a rotina do dia. A rotina tá lá no quadro para nos orientar. A rotina que eu coloco no quadro, eu acho ela importante porque a criança percebe quantas tarefas ela tem, ela vê que ali no final tem um jogo, uma brincadeira que se der tempo de fazer tudo, ela vai brincar, então ela acelera. Mas
A criança mais ansiosa vai vendo ali que vai cortando, ela vai ficando mais tranquila, mas eu não faço copiar rotina, eu não faço copiar cabeçalho. A sua criança não escreve o nome completo? Escreve. Às vezes eu peço no dever, escreva seu nome completo e marque não sei o quê. Ou então, uma atividade que eles vão me entregar, eu peço para colocar no cabeçalho o nome completo. Já escrevi no caderno deles o nome completo, o nome da escola, o nome da professora? Já. Mas todos os dias, colocar a criança para copiar do quadro. Meu nome é Ludmila Mara dos Santos Lima. Minha escola é... Eu não faço isso, eu acho perda de tempo, eu acho que tortura a criança à toa. Quando vai fazer as coisas significativas, elas já estão cansadas. Isso eu não faço. Então, copiar rotina, copiar cabeçalho, isso eu não faço com as crianças, tá? Entendido? Entendeu por quê também? Tem gente que fala assim, você não acha importante ele saber o nome completo? É lógico que eu acho. Na ficha que eu fiz pra eles, cadê a ficha que eu fiz pra eles? Na ficha que eu fiz pra eles, tem nome completo cursivo, tem nome completo não cursivo, de caixa alta também, né? Mas, às vezes eles copiam, às vezes eles escrevem e, no final das contas, quando eles estiverem alfabetizados, eles vão saber escrever qualquer coisa, não só o nome deles, não só o nome da escola, né? Não é uma cópia repetitiva que vai levar a criança a aprender alguma coisa, não. Tá bom? E aí, agenda. Na minha escola, pra mim, não é só pra mim, não. Na minha escola, de um modo geral, a gente usa como caderno de recados. Então, vai ter feriado, vai ter um recesso, vai precisar levar alguma coisa para a escola, a criança está devendo documento na secretaria, aconteceu alguma coisa, vamos marcar uma reunião, aí a gente manda pela agenda, tá? Não fazemos a escrita com eles, não. Quanto à questão do dever, eles são capazes de copiar a página, mas você tem que dar uma conferida, porque senão eles escrevem de qualquer jeito, chega em casa, os pais não conseguem ler, né? Aí fica difícil também. Lá no grupo, eu enviei para vocês o bilhetinho que eu uso. Tem 2 bilhetinhos lá naquele arquivo que eu mandei, que é o bilhetinho da indisciplina, né? Ou de não trouxe livro, não trouxe caderno, não trouxe para casa, aquele que tá lá. E o de para casa também, né? Para casa, fazer página tal do livro tal. Aí já tá escrito, você só preenche a página e o livro, se é de matemática, se é de geografia, de qual que é. Tá certo? A Marcilene falou assim, olha, professor, eu tô com uma turma de primeiro ano, eles são muito agitados e desatentos. Como eu posso fazer para prender a atenção deles na aula? Marcilene, a gente precisa de um planejamento que tenha atividades curtas, muitas atividades, porque a criança não pode ficar à toa, senão já não dá conta, mas atividades que sejam curtas e significativas. De preferência, intercalando atividade escrita e atividade prática, atividade lúdica e atividade escrita, alguns momentos orais. Quando a gente tem um tempo prolongado de uma atividade só, vira bagunça. Primeiro, você precisa de um bom diagnóstico da turma, para você saber em que nível que eles estão. Claro que você não vai descobrir que tá todo mundo no mesmo nível, mas você vai ver a média da turma, em que nível que tá, vai descobrir quem que você precisa fazer intervenção, vai descobrir quem que tá além também, para você dar uma atenção, que você tem que dar uma atenção para quem tá além também, e vai planejar atividades que sejam bem significativas, de preferência que sejam bem interessantes, bem chamativas, porque isso é uma boa parte da disciplina e do que você vai conseguir de engajamento com eles, né? Então, você joga um jogo, depois você faz uma atividade curta, depois você faz um pouquinho de outra coisa, depois a gente recita um alfabeto, a gente lê um combinado, aí a gente vai fazer mais alguma coisa, aí a gente canta uma música, faz atividade da música. Então, a gente vai alternando para não perder as crianças. Se você passa uma atividade longa, um cabeçalho para copiar, igual eu acabei de falar, eu sei que tem escola que é obrigado, eu fico, meu Deus do céu. Mas, se você faz isso, você vai perdendo as crianças ali. Outra coisa bacana para trazer engajamento, para trazer essa criança pro seu lado, para a criança querer fazer as coisas, é o incentivo. Então, na minha sala tem incentivo para
tudo, para tudo. O que é incentivo para tudo? Você vai dar um presente para a criança, uma viagem para Disney toda hora? Não. Mas quando a criança faz a atividade, você dá um visto, cola uma figurinha, escuta o que eles estão conversando, descobre o que eles gostam, imprime pequenininho assim, ó, 1 milhão numa folha e cola no caderno na hora de dar o visto, né? Ou então um carimbo bonitinho. Hoje eu tava procurando uns materiais. Aqui, eu falei, gente, eu acho que eu sou louca. Eu achei uma latinha cheia de carimbo de cachorrinho. Eu tive um aluno, que era um aluno bem difícil, que amava cachorro. E aí eu comprei um monte de carimbo de cachorrinho, por quê? Porque aí na hora de dar o visto, cada dia era um cachorrinho diferente, né? E ele podia escolher o cachorrinho. E aí tinha um dos cachorrinhos que era igual ao cachorrinho que ele tinha em casa. Então, esses incentivos, aí eu falei do incentivo da atividade. Fez atividade, ganha um carimbo. Ou uma estrelinha. Ou uma coisa colada ali. E o visto da professora. Não fez também, ganha um bilhetinho, né, mamãe? Seu filho não tá fazendo, né? E de comportamento também, né? No final da semana, eu fiz um pote cheio de estrelinha 3D, assim, dobradura, e aí eles têm os potinhos deles, e eles ganham as estrelinhas também na sexta-feira, se comportar bem a semana inteira. O que é comportar bem? Ficar sentado, não tumultuar, não brigar, não atrapalhar o andamento dos jogos, porque eu jogo muito com eles, eu brinco muito com eles, e tem gente que acha que o professor que brinca, ele tá ali assim, né, de bobeira, tá brincando o tempo todo. Brincar é muito mais desafiador do que dar uma aula tradicional, porque manter a disciplina ali na brincadeira é muito importante também. Então, quem não atrapalhou o jogo, quem não brigou, quem fez atividade, quem não deixou as coisas, né, pra lá, vai ganhar uma estrelinha, vai encher seu potinho ali de estrelinha semana a semana. Quando é um jogo que eu quero que eles prestem atenção, alguns jogos, né, não todos, tá? Mas alguns jogos, eu brinco com eles de morto-vivo no final da aula, às vezes, para eles treinarem essa atenção, a audição, né, o estar atento. Às vezes eu faço alguma coisa, aí tem também eu tenho uma caixa lá na minha sala, depois uma hora que der tempo eu mostro para vocês, que esses dias eu tô tendo reunião com pais, nos meus horários vagos, mas tem uma caixinha onde eu coloquei várias borrachinhas daquelas pequenas decoradas, e aí o que eu faço com essa caixinha? A última criança que ganhou lá do Morto e Vivo, ganha uma borrachinha. Eu mostrei aqui pra vocês, eu tava olhando se eu alcançava, mas tá longe. Eu comprei forminha de silicone de estrelinha para derreter giz de cera e fazer giz de cera de estrelinha, dá para fazer com cor misturada. Aí é um prêmio para quem, quando a gente propõe assim, quem escreve mais palavras, quem forma mais palavra com isso e tal. Aí a gente vai fazendo esse estímulo com eles. Isso ajuda a eles ficarem mais engajados, participar mais das atividades, comportarem melhor. A agitação é normal. Mas a gente tem que ter firmeza com eles, porque tem coisas que são regras e precisam acontecer, né? Espera só um minutinho que teve mais gente falando aqui. Daqui onde que eu volto pro grupo. A Marcília... Alguém falou aqui que quer entrar no grupo. Alguém falou aqui que quer entrar no grupo. O grupo, ele é lá do nosso curso. Tem link aqui para todo lado, mas se você quiser me pedir depois eu te mando, tá? Foi a Marcilene. Mais alguém falou aqui, olha. Socorro, estou com uma classe de alfabetização, 26 alunos. Um se joga no chão e grita, não tem laudo. Outros vivem no mundo da lua, grande maioria pré-silábico. Tá. Vamos começar do final. Grande maioria pré-silábico, tá normal. Comecinho do primeiro ano, tá normal. É por isso que a gente começa. O que eu vou trabalhar com a criança pré-silábica? Conhecimento do alfabeto, consciência fonológica, e aí a gente vai avançando com eles. Então, maioria pré-silábico, tá ok, tá? Agora, criança que vive no mundo da lua, criança que se joga no chão e grita, o que a gente tem que fazer? A gente vai apurando o olhar com o tempo. Mas tá preocupante?
Tá preocupante? Chama a equipe pedagógica, converse com a sua supervisora, com a sua diretora e diz assim, olha, esse aluno tá me preocupando. Vamos chamar os pais e vamos pedir uma avaliação? Você não vai falar o que que você suspeita. Eu acho que o seu menino tem... Você não acha nada. Mas você vai dizer, olha, seu filho está demonstrando este comportamento. Ele se joga no chão, ele grita, ou ele não parece conseguir prestar atenção. Nós estamos preocupados e seria bom que você levasse a um neuropediatra para que ele tivesse uma avaliação e a gente descobrisse se está tudo bem com ele. Porque se tiver tudo bem com ele, nós vamos trabalhar no sentido de disciplinar. E se tiver acontecendo alguma coisa com ele que não está nas nossas mãos, nós vamos descobrir o que ele tem e vamos tratar, né? A família vai tratar e nós vamos saber lidar com ele. Então, é muito importante essa conversa. Muitas vezes, gente, a criança ainda não tem o laudo simplesmente porque ela não foi levada a fazer o laudo, né? Então, a gente tem que perguntar, tem que provocar, tem que registrar em ata, porque às vezes os pais falam assim, vou levar. Vou levar. E aí não leva. Então, a gente tem que registrar em ata, a gente tem que chamar, passa um tempo, chama de novo, e aí teve resultado, como é que foi, né? Tem famílias que até gostam quando você chama e pede, fala, olha, eu também achava já que tinha alguma coisa, mas como ninguém nunca reclamou, eu não né? Achei que estava normal também. Então, é importante chamar, tá? Para resolver esses casos. E aí, tudo que eu falei de disciplina serve também. Tudo que eu falei de disciplina serve para essa turma, tá? Agora, a questão de estar pré-silábico, normal, tá? Isso aí, tranquilo, ok? As perguntas que estão aqui no grupo estão espaçadas, espera aí que eu tô procurando, tá? Que a gente conversou outras coisas. Tô vendo que tá aparecendo mais perguntinha aqui também, eu volto nelas, tá? Teve uma professora lá do grupo que ela deu umas dicas bem bacanas para trabalhar 21 de março, dia do combate à discriminação racial. Se vocês se interessarem, eu posso tirar mais um pouquinho delas e dividir com vocês, tá? Ela deu umas dicas bem bacanas, mandou aqui sugestão de livros e tal, se vocês quiserem, mas esse conteúdo eu não preparei, eu preciso conversar com ela para passar para vocês. Ela passou umas dicas bem legais. Se quiser, comenta aí, coloca nos comentários quando a live acabar, me manda no Instagram, que aí eu produzo esse material para vocês. Tem outra pergunta aqui. Reunião de pais. Alguma sugestão para a primeira reunião de pais? Tenho alunos do 5º ano. Bom, é o seguinte, reunião de pais. Essa primeira reunião, a gente tem que se apresentar. A gente tem que se apresentar e a gente tem que se apresentar enquanto profissional. Vai falar da sua formação, vai falar da sua experiência. Aí tem gente que fala assim, eu não tenho experiência. Eu vou falar do quê? Vai falar da sua formação. E vai falar de como você trabalha, né? Deixe claro o que você cobra das crianças, como que você olha, como que você age quando há indisciplina, o que você espera das crianças, o que você espera dos pais, o que os pais e as crianças podem esperar de vocês. Eu gosto muito de falar com os meus pais dos limites que o professor tem.
né? Porque a gente não vai fazer um milagre. Às vezes eles, não, professora tem que ter técnica e tem que dar conta de tudo. Não, seu filho tem que ser educado, o professor ele vai agir dentro de uma possibilidade, numa sala cheia de alunos. É tarefa do professor planejar, é tarefa do professor desenvolver boas habilidades, é tarefa do professor cuidar da disciplina dentro do limite que é o fazer do professor, é tarefa do professor corrigir as atividades, é tarefa do professor corrigir provas e atribuir uma nota. Mas o professor tem um limite do que ele pode fazer, né? Essa história que o professor é psicólogo, médico, não é. Não é. É mãe, é não sei o quê. Não é. Então, a gente tem que... Eu gosto de dar esse limite também. Falar com os pais da distribuição de pontos. Olha, pais, fiquem atentos, porque a gente vai ter pontuação de caderno, a gente vai ter tantos pontos de prova. As provas serão comunicadas num cronograma. A gente tem que estudar tais matérias e tal. Então, essa vai ter ponto de conceito, isso tudo é importante para que os pais entendam o trabalho. Você vai mostrar para eles o processo, você vai falar da agenda. Por exemplo, eu gosto de usar caderno para casa, um caderno só de atividades de casa. Nesse caderno tem atividade misturada, tem história, geografia, tem matemática, tem português, mas só atividade de fixação, porque é para ser feita em casa. Isso tem que ser explicado para os pais, porque às vezes a professora do ano passado fazia de outro jeito. Então, a reunião de pais, ela é mais para isso. Eu já fiz dinâmica em reunião de pais, mas não acho necessário, não. No máximo, ler um texto, alguma coisa algum recado que você queira dar, né? Assim, de algum problema, alguma questão que você acha que precisa ser abordada ali, você leva um texto, porque aí você vai abordar aquilo ali de uma forma mais lúdica, só que para os pais, né? Então, é isso, assim, apresenta tudo direitinho e apresenta a sua forma de trabalhar, explica o que você tem que explicar para os pais, uso de caderno, de agenda, material. É muito importante falar das regras, né? Das regras da escola, de regimento, algumas coisas do regimento às vezes é importante também, horário, não faltar, é óbvio, né? Mas não faltar, não chegar atrasado, levar o material, a responsabilidade da criança. Eu já explico sobre os bilhetinhos, sabe? Que às vezes os pais se sentem afrontados pelos bilhetes. Eu falo, olha, o bilhete é para você estar ciente que seu filho não está trazendo material, que seu filho não fez uma atividade, não trouxe um para casa, não trouxe um caderno, porque você que precisa estar ciente disso para corrigir, para cobrar dele, né, para ajudá-lo a se organizar. E aí a gente tem essas conversas. Eu, com reunião de pais, eu não acho que precisa de muita ludicidade, não. Uma coisa que eu gostava de fazer com os meus alunos, esse ano eu não fiz, talvez eu faça na segunda, quando for entregar nota, mas uma coisa que eu gostava de fazer com os meus alunos é o seguinte: a criança faz o desenho e coloca o nome no verso, a gente põe no mural e pede os pais para procurarem pelo desenho do filho deles, sem olhar o nome, olhando o desenho. E aí, pra gente ver quem é que encontra, né? E também, depois, quando termina a reunião, eu dou uns dias de cera ali, uns papéis, e peço para os pais deixarem um desenho para as crianças tentarem adivinhar também. Tem pais que ficam resistentes, não querem desenhar, mas a maioria desenha e depois as crianças vão achar o desenho que os pais fizeram. Porque eles acharem o desenho que os filhos fizeram é bonitinho, mas os filhos verem que os pais deixaram desenhos para eles, gente, eles ficam assim encantados. As crianças adoram ver que o pai desenhou, que a mãe desenhou, é muito gostoso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que não tem mais pergunta, não. Tinha outras falas nossas aqui, tem coisa que eu preciso responder, mandar link e tal, mas não tem mais pergunta ali, não. Deixa eu ver aqui como estamos. Espera aí, que teve fala aqui depois que eu parei de olhar.
A Jéssica falou, olha, a minha também está 99% pré-silábica. Gente, início do primeiro ano é isso, né? E as habilidades que vêm no plano de curso, as habilidades que estão ali no plano de curso para serem trabalhadas no comecinho, no primeiro bimestre, elas são atividades que vão encaixar com a criança pré-silábica. Isso aí tá tranquilão, tá? A Jéssica diz, tenho 2 alunos que a mãe diz que estão em avaliação para transtorno de espectro autista. Mas as mães falaram que a avaliação está parada. Criança canta e fala o tempo todo, mesmo com atividades adaptadas. Aí a gente precisa pedir essa mãe para dar uma procurada, para dar uma adiantada, explicar para ela... arranquei a pulseira. Explicar para ela que... arrebentou. Explicar para ela que é importante para a criança, né? Para não atrasar o desenvolvimento da criança. Porque sem o laudo não se consegue o professor apoio, né? E sem o professor apoio, essa criança não vai desenvolver como poderia. Então, é importante chamar esses pais para conversar de novo, até que se resolva. Então, pessoal, nossa live hoje foi rapidinha. Não deu nem 40 minutos. Eu acho que eu já respondi tudo que estava aqui, né? Tenho material para enviar só, mas aí eu envio lá no grupo mesmo. Se ainda tiverem alguma dúvida, pessoal, podem mandar a pergunta. Se eu não tiver respondido a contento, tá? A ficha com as 4 letras não teria como disponibilizar antes dos 7 dias? Não, ela fica na plataforma. Ela é material do curso, né? Algumas coisas, igual os planejamentos e tal, eu mando no grupo. Mas o que é material do curso é liberado conforme o curso. Aí, com 7 dias, ela libera. Com 7 dias, libera tudo e você consegue acessar todos, né? Tipo, de janeiro a dezembro, você consegue acessar tudo, imprimir tudo, tá? Estou com o 2º ano e tenho apenas 5 em uma sala de 21 que ainda não leem. Tem alguma dica para trabalhar com eles sem atrasar a turma? Tem. Olha, primeiro você vai fazer um diagnóstico com eles e descobrir por que eles não leem. Eu tô falando de diagnóstico médico não, né, gente? Uma sondagem. Porque às vezes a criança desenvolveu consciência fonológica, mas não conhece o alfabeto. Às vezes a criança conhece o alfabeto, mas não desenvolveu consciência fonológica. Em algum lugar aí, ou às vezes tem os dois, só tá faltando juntar, que é conhecimento do sistema alfabético de escrita. Primeiro você vai descobrir o que essa criança tem para descobrir qual a habilidade que você tem que desenvolver com elas. E depois você traz essas crianças para um grupo aqui mais perto de você e começa a trabalhar dentro dos textos que você está trabalhando com as outras crianças. Tire trechos, tire palavras que você possa explorar e desenvolver as habilidades com eles. Então, por exemplo, eu dou muito exemplo de turma da Mônica, assim. Eu estava trabalhando intervenção com uma turma, isso tem muitos anos já, mas assim, foi um exemplo que deu tão certo. Eu estava trabalhando com uma turminha que tinha aluno. Sabe quando a turma alfabetiza, tá aquela lindeza, mas tem uns aluninhos que não vão de jeito nenhum? Então eu fiz um agrupamento diferente. E aí a gente ia trabalhar a turma da Mônica. Então, a turma, a gente estava trabalhando o Floquinho, que é o cachorrinho do Cebolinha, né? Aquele cachorro verde. Então, a gente estava trabalhando o Floquinho. Floquinho tem F-L-O, Q-U-I-N-H-O. Floquinho, só sílaba complexa. Enquanto a outra turma estava trabalhando o Bidu. Bidu é outro cachorrinho, só que é o cachorrinho do Franjinha, não é? Acho que é. Então, a outra turma estava trabalhando o Bidu. Bidu é uma palavra que tem 2 sílabas simples, muito fáceis de trabalhar. E aí, daí a gente foi explorar o som, foi trabalhar a sílaba, partissílaba e tudo mais. Então, quando você pega a intervenção, planeja a intervenção da sua criança com o contexto da turma. Estamos trabalhando a turma da Mônica. Um está trabalhando Floquinho, o outro está trabalhando Bidu. Você faz, fica mais fácil, não atrapalha o restante da turma, né? Se numa turma de 21 tem 5 é um número grande, mas
é um número para intervenção. Você não vai fazer o planejamento da turma inteira considerando esses 5. Você vai andar com o planejamento da turma e fazer uma intervenção para esses 5. Pode ser uma atividade diferenciada, pode ser uma atenção, pode ser sentar ali com eles, né? E estimular e encontrar isso aqui. E também, se for um caso preocupante, se for um caso que você está vendo que tem alguma coisa ali impedindo o desenvolvimento, chamar os pais, pedir uma avaliação, chamar os pais, pedir ajuda. Ajuda não para você, para o filho dele, né? Olha, seu filho precisa de atenção, seu filho precisa de sentar para fazer um para casa, seu filho precisa de estudar um alfabeto, seu filho precisa de estímulo, precisa que leia para ele, precisa que ponha ele para escrever, né? Então, a gente tem essas medidas que a gente pode tomar, tá? Sidneia, Ludmila, você muito me ajuda com seus esclarecimentos básicos, mas que me fazem muita falta. Obrigada, que bom que você gosta. Marisa Hilde, fiquei sem internet, perdi quase tudo. Vai ficar gravado, volta no começo. Fale sobre grupos ortográficos, como trabalhar. Como assim grupos ortográficos? Você está falando de lista de palavras? Ou você está falando de dificuldades ortográficas? No começo, até tinha uma pergunta aqui nos comentários que eu deixei para gravar um vídeo depois, que é o seguinte, sílabas complexas. Eu falei da ordem, né, do alfabeto, que eu trabalho o alfabeto na ordem, aí alguém falou, porque fala muito do som da letra e não fala da sílaba complexa. Fala-se sim de sílaba complexa, tem que ensinar, já no primeiro ano a gente já ensina, e a gente tem 2 momentos com sílaba complexa, vou explicar. Na BNCC, a gente tem uma orientação para que as sílabas sejam ensinadas tal como elas existem. E como que elas existem? Misturadas, com diversos arranjos em todas as palavras. A gente não faz texto só com sílabas simples. Então, a sílaba complexa, ela está presente desde o começo. Quando, por exemplo, quer ver? Hoje, quando eu estava trabalhando o som da letra I, aí lá na minha atividade, tinha algumas imagens e a gente ia encontrar o som da letra I naquele nome. Então, eu tenho lá, por exemplo, formiga. Aí a gente contou, formiga. São 3 sílabas. Em qual sílaba está a letra I? Formiga. Está na sílaba do meio. Formiga. O I está no mi, está na sílaba do meio. Quando a gente trabalha assim, o for é uma sílaba complexa. No entanto, ela está no contexto. A gente vai trabalhar, a gente vai falar, a gente vai dividir e vai trabalhar com essas sílabas e vai escrever, né? Quando eu quero escrever alguma coisa no quadro, eu sempre vou perguntando para os alunos, mas como que eu escrevo isso? Vamos partir essa palavra. Me fala como que eu faço essa sílaba, me fala como que eu faço essa outra sílaba. E aí, a gente vai escrevendo sílabas complexas e elas estão ali, elas existem. Tem habilidade ali da alfabetização, que é a criança entender que as sílabas podem ter diferentes arranjos e que todas as sílabas têm vogais, né? Existe sílaba de uma letra só, mas essa letra só vai ser uma vogal. Só de consoante não tem, né? Então, a gente vai trabalhar isso e depois a gente vai trabalhar com foco em sílabas complexas. Então, aí, quando você trabalha ou passou por todo o alfabeto, você começa a trabalhar. Agora nós vamos entender. Porque quando eu trabalho L, eu não tenho silabário e não fico trabalhando família silábica. Mas quando eu trabalho L, eu trabalho o som do L junto com A, com E, com I, com O e com U. Não é assim? Aí depois a gente também vai ensinar para eles, depois que passou o alfabeto todo, aí a gente vai ensinar que também tem o L no final da sílaba, que aí tem um som de U, né? O mel, o sol, o sal. Então a gente vai começar, aí a gente começa a introduzir. Mas tem o L, que tem o L, tem o H e tem o A. Aí em vez de lá fica lhá, né? Aí a gente vai ensinar isso
tudo para as crianças, né? Tem os arranjos nas habilidades que vem isso, vem escrito os arranjos, né? Então, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, vogal. E aí a gente vai trabalhar todas essas aí, uma por uma, depois de trabalhar todas as letras, uma por uma. E a BNCC, ela vai trazer nas habilidades, no momento certo ali, o nosso currículo vai trazer, o nosso plano de curso vai trazer no momento certo, quando é que você tem que trabalhar a acentuação, regra de acentuação, né? Quando é que você vai trabalhar as regularidades, quando é que você vai trabalhar as correspondências irregulares, mas isso vai vir ali no planejamento para você trabalhar. Tá? A gente não precisa se preocupar, nesse aspecto a gente não precisa se preocupar com essa ordem não, porque vai vir ali, tá bom? A Sidneia tá muito fofa aqui, ó, falando que gosta, que as dicas são legais. Ainda não consigo trabalhar com consequência didática. Não tenho noção, mas tenho noção, mas não consigo colocar em prática. Olha, a minha sequência didática, gente, existem. Tudo que a gente faz, existe muitas maneiras de fazer. A minha sequência didática, a que eu acho que funciona para mim do primeiro até o 5º ano, sabe? Meus alunos, assim, eu sempre pego a turminha assim e consigo ensinar umas coisas que tem gente que acha difícil, até lá no 5º, com sequência didática. O que eu gosto de fazer na minha sequência didática? Vou te contar o segredo da minha sequência. Eu gosto de fazer, no começo, levantamento de conhecimento prévio. O que é levantamento de conhecimento prévio? Não é diagnóstico. O diagnóstico você já fez. Levantamento de conhecimento prévio é trazer a criança para trabalhar, para entender que ela já sabe alguma coisa daquele assunto. Então, por exemplo, eu vou trabalhar o alfabeto. Gente, o que é alfabeto? Alfabeto é letras, né? Quantas letras que tem esse alfabeto e tal? Porque alguém sabe falar o alfabeto. Vamos trabalhar endereço, local de moradia. Gente, quem é que já recebeu alguma coisa pelo correio? Como que a gente recebe as coisas pelo correio? Aí tem que pôr o endereço, tem que ter um CEP, tem que... Então, a gente vai instigar as crianças, né? O levantamento de conhecimento prévio é fazer a criança se tocar, se entender, perceber que ela já sabe sobre aquele assunto, para fazer um link e ensinar mais sobre aquilo, lapidar aquilo, acrescentar coisas ali. Então, levantamento de conhecimento prévio. Depois, o que eu gosto de fazer? Uma prática. Pode ser um jogo, pode ser uma brincadeira, pode ser construir alguma coisa, pode ser... mas coisas práticas, tá? Uma atividade lúdica em que você vai exercitar, em que você vai praticar aquela habilidade que tá ali, que você tá trabalhando. Que habilidade que eu posso falar aqui, por exemplo? Vamos ver. Adição e subtração. Vou introduzir adição e subtração para as minhas crianças. Então, eu posso dar um jogo de trilha, onde caiu o dado, ele pode andar para frente ou ele pode andar para trás. E ali a gente vai ter, no jogo de trilha, a gente tem adição e subtração na reta numérica. Aí depois eu posso associar essa adição e subtração a conjuntos, né? Mas na reta numérica, ali na trilha, é muito bacana deles perceberem adição e subtração. E aí a gente joga, a gente brinca, sem a preocupação de, tanto mais tanto. Não. Mas assim, eu tô no tanto, eu andei mais tanto, onde é que eu cheguei? Eu tô no tanto, eu andei tanto para trás, onde é que eu voltei? E aí a gente já vai começando a fazê-los perceber isso. Beleza, fizemos uma vivência, fizemos uma situação onde a gente exercita a habilidade. Qual que é o próximo passo? Sistematização. O que é sistematização? É aprender a nomear, aprender a classificar, aprender a juntar, aprender a separar, aprender a classificar, nomear, enfim. E aí, como que a gente faz isso? A gente faz isso registrando. Aí, agora na sistematização, é que eu vou começar, que eu vou ensinar que quando eu ando mais para... Quando eu tô na casa 10 e jogo o dado e caio 5...
eu tenho 10 mais 5. Esse aqui é o sinal de mais. E aí eu vou chegar no 15. Então, 10 mais 5 é igual a 15. Isso é sistematização. E aí a gente vai fazer isso como? Com atividade escrita, com atividade no caderno, com atividade impressa, no livro didático, né? Beleza, fizemos. Fizemos a sistematização. Agora a criança já sabe dar nome para aqueles sinais. Ela já sabe que quando você junta é adição, quando você tira ou quando você volta no jogo é subtração. Isso aí já sistematizou. Só que ela não aprendeu de uma vez assim e não vai esquecer nunca mais, né? Então precisa de fixação. Como que a gente faz fixação? Repetindo. Aí a gente começa a repetir, fica super chato, a criança para de prestar atenção. Então, como que a gente faz essa repetição? Variando a repetição. Uma hora eu vou fazer exercícios, que são atividades de coisas que eu já entendi, mas que eu vou fazer mais algumas vezes para fixar. A gente também pode fazer jogos. A gente joga o dado e vê quanto que deu, se deu mais, se deu menos, junta 2 ali, ou subtrai e tal. Então, a gente vai fazendo joguinhos, desafios, para fixar e no final da sequência didática uma atividade para avaliar. Uma atividade que eles façam sozinhos para a gente ver se eles realmente aprenderam, tá? Sequência didática é por aí. Faz essa lista. Faz a lista. Qual lista? Levantamento, conhecimento prévio, prática, vivência, sistematização, fixação e avaliação. Faz essa lista. Aí você pega uma habilidade que você tem que trabalhar e coloca ali, dispõe ali e vai pensando, o que eu posso fazer aqui? Agora, o que eu posso fazer? Às vezes, gente, por exemplo, o levantamento de conhecimento prévio, às vezes é uma conversa informal ali na roda de conversa. Às vezes é alguma coisa que você vai pedir para trazer de casa, né? Eu quero que vocês tragam alguma coisa que tenha um formato de esfera. Ou então eu quero que vocês tragam de casa caixinhas. Aí eles vão trazer as caixinhas, a gente vai contornar e vai descobrir ali algumas formas planas, porque a gente vai contorná-las. Não tô falando que a caixinha é plana, não, tá? Aí, então, assim, eu quero que vocês tragam de casa alguma coisa que vocês receberam pelo correio. Aí eles vão trazer... Eu fiz isso, eles levaram conta de luz, eles levaram caixinha do Sedex, que tinha recebido encomenda, levaram carta, não lembro de que era a carta não, mas não era carta pessoal não, mas eles levaram carta, e aí a gente foi trabalhar o endereço e trabalhar o gênero textual e tal. Então depende do conteúdo, mas aí você vai pensando o que você vai fazer em cada etapa. Deixa eu ver se eu acho aqui um joguinho, aqui no canal Boletim Escolar Online, um joguinho para trabalhar isso aqui, para eu fazer a vivência. Depois eu vou pensar aqui nessa vivência, vou montar uma atividade escrita, ou vou fazer no caderno, vou ensinar eles a nomearem, vou ensinar eles a separarem, vou ensinar eles a classificarem, vou ensinar eles a registrarem, né? Então, tenta fazer dessa maneira que dá tudo certo. Sequência didática, uma semana é suficiente? Depende. Se você fizer ela muito longa, não vai ser. Eu gosto de fazer sequência didática para uma semana. Às vezes eu preciso trabalhar, igual agora, eu tive que separar caderno, dia de caderno e dia de livro, porque minhas crianças não conseguem copiar. Então, eu acabei atrasando a minha sequência da semana passada. Aí eu vou terminar, eu não vou sair atropelando as coisas e deixar sem finalizar, não, né? Mas geralmente uma semana é suficiente para uma sequência didática. Eu geralmente faço uma sequência didática de português e uma de matemática. E trabalho as duas na mesma semana. Porque o português na aula de português e a matemática na aula de matemática. Conseguiu fazer interdisciplinar? Conseguiu misturar português com matemática fazendo sentido? Porque às vezes a pessoa força muito essa relação aí, né? Então, conseguiu fazer interdisciplinar? Bacana demais. Você não tem que envolver todas as disciplinas numa sequência didática. Isso aí, às vezes, vai atrapalhar a sua sequência, em vez de torná-la mais interessante. Agora, quando dá para fazer isso, aí é bem bacana, né? Mas aí a sequência didática a gente consegue, né, fazer dessa maneira. E eu gosto de trabalhar com sequência didática. Às vezes, gente, eu vejo assim que duas professoras diferentes, às vezes, usam as mesmas atividades. Uma se dá super bem e a outra não dá. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não usou a sequência certa. Tem atividade que é boa para ensinar, para a criança descobrir, para a criança despertar.
Tem atividade que é boa para fixar. Não adianta você dar uma atividade de fixação. Vocês já viram professora que tenta ensinar dando exercício? Exercício é depois que a criança já sabe para ela fixar. Não é antes. Nossa, eu já dei 1000 exercícios aqui, eles não sabem. Lógico, não foi ensinado. Então, assim, para fixação, às vezes até para sistematização, o mapa mental fica interessante, né? Os jogos, dá para fazer quiz, dá para fazer tanta coisa, né? Então, a gente vai trabalhando numa sequência onde é como se você fosse introduzir, desenvolver e concluir aquele conteúdo. Igual quando você vai fazer uma produção de texto. Não tem que ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão? Então, para ensinar também, a sequência é interessante dessa maneira. Maratonei todas as suas lives do início desse ano. Peguei carona das suas dicas do caderno só para casa, não é bom? Reunião de pais, lembrança para o primeiro dia de aula, aniversariante, ficou show, obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Minha maleta, né, de material ficou show demais. Eu tô com problema eu levei carimbo pra escola, eu levei um monte de coisa, meu armário não tá cabendo, eu vou ter que trazer um monte de coisa de volta. Aquelas atividades do sítio do seu Lobato é uma sequência didática ou um projeto? É uma sequência didática. É uma sequência didática. O sítio do seu Lobato é o seguinte, gente, eu tive um aluno, vou contar a história do sítio do seu Lobato para vocês. Eu já vi rede de ensino distribuindo atividade de seu Lobato. Eu já vi outras atividades de seu Lobato para vender, mas eu vou contar para vocês a história do meu e como é que eu desenvolvi, como é que foi legal. Eu tinha um aluno que tinha uma especificidade, ele não era uma criança, não era neurotípico, né? Era uma criança que tinha uma condição especial e ele era aficionado com seu Lobato. Então, no começo ali da aula, a gente ia cantar, ou eu ia contar história. Quando eu conto história, eu canto com eles antes, para eles acalmarem e eu poder contar história em voz baixa. E aí, ele sempre pedia para cantar o seu Lobato, e a gente cantava. Aí, um dia eu cheguei em casa e falei, eu não aguento mais o seu Lobato. Como que eu vou ficar livre do seu Lobato? Eu não aguento mais cantar ia-ia-ô. Aí eu falei, opa, peraí. Se eu não aguento mais, esse é o interesse da minha criança. Porque às vezes a gente fica tentando adivinhar o interesse, adivinhar como que agrada e ignora essas pistas, né? Aí, o que eu fiz? Cheguei em casa e só pensei assim, eu vou pintar um seu Lobato desse tamanho e vou levar para a sala. E depois eu penso o que eu faço. Aí eu falo, não, mas não vai dar certo. Vou ter que pensar antes. Aí eu pintei um seu Lobato desse tamanho, fiz um mural aquele que tá na atividade nem é o original, aquele ali eu tive que pintar de novo. Porque na época eu não tive a ideia de vender ele, de dividir com outras pessoas. Aí o que a gente fez? Eu fiz o mural da fazenda só com o seu Lobato e a fazenda. E aí, na sexta-feira, eu ia na sala antes dos alunos, levava um bichinho que eu já tinha feito, impresso, cortado, e colava e ficava calada para ver se eles percebiam. Então, eles chegavam na sala, aí eles vão se acostumando, né? E aí, na sexta-feira, eu já chegava olhando pro cartaz do seu Lobato para ver que bicho novo que tava lá. E, por exemplo, né? Era a galinha, né? Então, no seu Lobato tinha uma galinha. E aí, isso foi bem no comecinho do ano, aí a gente fazia o seguinte, tinha uma galinha, e o que a galinha fazia? Era pó, pó, pó pra cá, era pó, pó, pó pra lá, aí eles iam lá e com a canetinha, perto do lugar que eu colei a galinha, ali em volta da galinha, todo mundo ia escrever pó, pó, pó. Eles escreviam a onomatopeia do bicho, né? Miau, miau, miau pra cá, au, au, au pra cá, era au, au, au pra lá. Então, eles... no primeiro dia, eles escreveram ia, ia, oi no céu.
Todo mundo escreveu ia, oi, ia, oi. A gente estava trabalhando vogal. Aí depois o primeiro bicho que apareceu foi o cachorro, muito convenientemente, para poder escrever au, au, au. Né? E aí a gente, toda sexta-feira, durante um tempo, a gente tinha essa questão do chegou um bichinho, qual bicho que chegou hoje, qual que é a novidade. Aí eu fiz as fichinhas, né, as atividades, onde a gente vai escrever o nome do bicho, aí a gente vota na sala qual que é o nome do bicho, vai responder ali sobre o bicho e tal, e assim a gente desenvolveu o projeto do Seu Lobato. Esse aluno se alfabetizou no primeiro ano, foi assim bem gostoso, bem legal, e por causa do seu... E muita gente gostou do projeto, então eu comecei a dividir, né, com todo mundo. Então, o seu projeto é uma sequência didática. É uma sequência didática feita de outra maneira. Você viu que aqui não teve levantamento de conhecimento prévio, nem nada, mas é uma sequência didática muito lúdica, que despertou aí a vivência e a musicalidade e a questão dos sons dessas letras que a gente estava começando. Isso foi bem no comecinho do ano, então a gente estava começando a trabalhar as letras ali dentro da onomatopeia, no cartaz, né? Gente, é engraçado porque quando você propõe que o seu aluno escreva no cartaz, eles às vezes ficam até com medo, porque não tem esse costume. O cartaz é uma coisa estática. O cartaz ser interativo, eles poderem escrever, desenhar no cartaz, é uma coisa que engajou muitas crianças. Aí a gente fez essa... Isso aí foi uma adaptação que eu fiz para um aluno especial, mas que a sala inteira participou. Não foi uma atividade que eu dei diferenciada para ele. Eu fiz para ele, mas foi um projeto, uma sequência para a sala inteira, tá? Então, assim, foi bem gostoso, foi muito produtivo e ajudou todas as crianças aí no começo a perceber o som das vogais, o som das letras, né? Escrever ali as onomatopeias para depois a gente escrever mais, tá certo? Boa noite, Maria das Dores. Gente, então agora eu acho que eu respondi todo mundo de verdade, né? E eu espero que tenha sido útil aqui o nosso papo, que te ajude, que te inspire para sua semana. O que precisar de mim, vocês já sabem, é só deixar nos comentários, manda no direct. Quem tá lá no grupo, eu vou priorizar sempre, é lógico, para responder vocês. Quem não tá lá no grupo, vem fazer o curso com a gente, tem muito material bacana e vai ter muito mais até o final do ano. Grande beijo e até a próxima!